Olá, que dia lindo que está hoje aqui na Clínica Adventista Vida Natural, né, Wagner? Começando o nosso Vida e Saúde hoje que tá animal, não tá, Teru? Literalmente animal, gente. Nós vamos ter aqui duas cadelinhas, a Nina e a Belinha, que vão estar aqui participando do programa e você vai aprender como a tratar melhor seu animal, como a limpar melhor, higienização dos animais, e tem o Dr. Ricardo ainda. O Dr. Ricardo vai explicar como é que os animais podem ficar bem nutridos. Os animais estão cada vez mais presentes no dia a dia, né? Eles moram com a gente. Exatamente. E todo mundo quer saber como fazer essa convivência entre seres humanos e animaizinhos melhor. Bom, Sandra Silva daqui a pouco com a gente. Vai falar um pouquinho também sobre a educação e as fases da criança, como que ela aprende, como que ela assimila de acordo com a faixa etária que a criança tem. Aliás, quero até mostrar para você essa feijoada maravilhosa que a gente vai aprender a fazer hoje aqui no Vida e Saúde. E a gente tem que apresentar gente nova aqui no programa, né, Teru? Gente novíssima. Tudo bem, Dirceu? Tudo bem. Gente, esse é o Dirceu. Seja bem-vindo, viu, Dirceu, ao Vida e Saúde. Já trabalha aqui na Clínica Adventista Vida Natural há quanto tempo, Dirceu? Estou aqui há 8 meses. 8 meses, não é tão novo assim mas é o mais novato que já apareceu aqui na nossa cozinha, né? É isso aí. Qual que é a sua especialidade, Dirceu? Hoje nós vamos fazer uma feijoada vegetariana. Tá, mas além da feijoada vegetariana, o que você gosta de cozinhar quando não tem ninguém importunando, assim? Gosto muito de fazer pizza. Pizza? A gente também gosta de comer, deu certo. Bom, e essa feijoada aí, difícil? Essa pergunta sempre eu tenho que fazer, né? Porque eu acho que tem gente que está aprendendo a cozinhar. Sim. E talvez você queira inovar, fazer um prato único aí na sua casa. Difícil ou não, Dirceu? Muito simples. Simples mesmo, Dirceu? Simples. É? E a pessoa que está acostumada a comer aquela feijoada cheia de carne, cheia de tudo quanto é coisa, vai conseguir comer essa e vai ficar feliz? Olha, eu acho que não vai sentir muita diferença, não. É mesmo? Eu acho que não. Bom, então a gente vai testar. Sem contar que vai ter os ganhos, os benefícios, né? Não vai ter os ganhos calóricos e vai ter os ganhos nutricionais aqui. É isso mesmo. Daqui a pouquinho a gente vai apresentar então todos os ingredientes aqui, tá, Dirceu? Muito bem-vindo, viu? Seja bem-vindo. Obrigado. Mas agora a gente vai conversar com a Sandra Silva no quadro Sua Vida. Você já pode mandar a sua pergunta, pode conversar com a gente aqui no quadro Sua Vida, né, Teru? É isso mesmo, sua interação é super importante. Tudo bem, Sandra? Tudo ótimo. Tudo bem, Bom tê-la aqui com a gente. Tudo bom. Sandra, nosso assunto hoje é o seguinte, né? Para cada faixa etária existe uma forma de lidar com a criança, uma forma de educar a criança. De ensinar. E a gente tem que estar atento para isso. Temos que estar atento. Às vezes a gente lida com a criança como se essa criança fosse adulto, né? Ela precisa entender da forma com que nós achamos e não importa se tem 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos. Existe uma diferença significativa de um momento para o outro, né? Então, quanto mais nós vamos entender sobre o desenvolvimento humano, mais assertivo nós seremos ao lidar daquele período específico. E às vezes, Wagner, a gente pensa que a criança, porque tem 1 ano, tem 2 anos, não sabe o que a gente está falando, não entende. Dependendo da forma que a gente fala, eles não vão entender. Se você, por exemplo, fala de costa, você fala sem olhar para a criança. Então, senta aqui, Teru. Vamos fazer de conta que a Teru tenha 2 anos, né? E daí, a Teru, ela me fala alguma coisa que eu disse não, mas aí eu preciso explicar. Então, é importante estar na mesma altura, olhando nos olhos, e você não pode estar com atenção para outras coisas. Você precisa focar, olhar bem nos olhos. Para quem tem 2 anos, a Teru tá meio grandinha, não tá? Tá bem grandinha. Tá bem. Não, mas vamos tentar. Tá maior que eu, vamos tentar. E aqui você vai explicando calmamente e não pode ficar inventando mentiras. Tem que falar a verdade que a criança ela vai entender. Sem contar que com 2 anos o tempo de concentração de uma criança é relativamente curtíssimo. Bem curtinho, bem curtinho. Muito bem lembrado, Teru. Então faz essa explicação, a criança vai entender, acalma e aí você volta, né? Você acha que mais ou menos quantas palavras, Sandra, a gente deve usar? Olha, precisa 3 ser frases. Uma explicação muito curta. Eu diria isso aí mesmo, umas 3, 4 frases para você definir aquilo e dar uma resposta para a criança, porque a criança ela precisa dessas respostas, né? Agora, vamos pensar aqui numa outra situação. A criança de 3 anos, Teru, ela está em cima de um muro, por exemplo, ou de uma sacada, e você se assusta porque ele está muito próximo de cair ou até de pular daquele lugar. Então, se você fala assim, Wagner, para a criança, não pula daí,
O cérebro, a parte pré-frontal, o não, ela ainda não consegue captar o significado real dessa palavra. O lobo frontal, neste aspecto, ele demora um pouco mais. Para amadurecer. Então, para amadurecer. Então, nessa idade, com 2 aninhos, é muito engraçado. Eles adoram a palavra não, mas não tem o significado que tem para nós. Doutor Ricardo estava aqui comentando que a filhinha dele de 2 anos, ela fala não. É, você tá linda, eles acham não. bonito, mas eles nem sabem o que significa. Não, e eles repetem isso o tempo todo, tudo é não, né? E os pais às vezes ficam chateados, né? Mas meu filho fala não para tudo. Mas ele está articulando essa palavra que ela não faz tanto sentido. E para eles é gostoso isso. Então, o que fazer? Quando você diz, não pula do muro. A palavra não, ela desaparece e fica assim, ó, pula do muro. Olha o perigo. Isso é sério, gente. É seríssimo. No dia a dia, não pega isso, não faz aquilo. Ele vai e faz. E você fica assim, mas eu acabei de falar para não fazer, menino. Verdade, Sandra. Verdade. Veja só, então como você diria para uma criança que está caindo, por exemplo, no muro? Fique parado aí, eu vou até você. Ele compreende, porque está uma frase positiva. Então a gente tem que reformular os comandos aí, gente. E pai e mãe tem que estar preparado para qualquer situação, né? Porque a criança está lá, perdida no muro. Dependendo da tua fala, você faz com que a criança pule. Se você der um grito, não pule daí. Até pelo susto, pule né? daí. Exatamente, exato. E tem outras coisas interessantes. Até por volta de 8 anos, o que mais funciona para o cérebro, a gente está pensando aqui em neurociência, neuropsicologia, o que mais funciona são as frases positivas, né? Então, ao invés de você falar, você precisa estudar mais, você tirou uma nota baixa, nós podemos falar, você pode melhorar. As suas notas podem ficar melhor. Sempre tentar colocar no positivo. Parabéns pelo que você conseguiu. Olha como você consegue. Tá? Totalmente diferente, né, Sandra? Completamente. Agora, é fácil? Não é fácil, Teru. Porque é um exercício grande, é uma mudança em nós. E é uma mudança que não acontece do dia para a noite. A gente tem que... a gente acerta um dia, no outro dia a gente perde a paciência. E já me aconteceu dia isso. A gente acerta. Já me aconteceu isso. A neta do meu irmão estava fazendo alguma coisa, aí eu... Peraí, como que eu tenho que falar? Aí eu retomo e daí ela me obedece. É incrível como eles têm uma devolutiva quando você faz a coisa certa, naquele período certo. Então vamos pensar aí. Nós falamos agora sobre a questão do não, né? Que por volta aí de 2 anos eles vão ficar repetindo a palavra não, mas não significa que saibam o significado. Até por volta de 8, 9 anos, as frases negativas, elas não contribuem em nada. Tem a fase que nós vamos pensar aqui, o período do luto, por exemplo, que vai se dar aos 6 anos de idade. Então eu aproveito para falar com vocês que eu tenho percebido na clínica que um dos períodos mais difíceis para a criança lidar com a separação de pais, por exemplo, é quando a separação ocorre aos 6 anos de idade. Olha que coisa interessante, da Wagner. Criança. Aos 6 anos de idade da criança. Por quê? Porque neste momento é uma fase, Teru, que a criança agora ela se dá conta do luto, da perda, tá? Do conceito de morte. Então, qualquer perda é luto, certo? Então, suponhamos que o cachorro morre. Então, é uma perda, é um luto. O que acontece? Antes dos 6 anos de idade, eles não têm esse conceito formado. Dessa perda, de algo que se vai permanente, e não volta. Exatamente. Então, não há um sofrimento mais significativo, mas aos 6 anos ele compreendeu isso. Então, a separação dos pais é uma perda real, que ele percebe o que está acontecendo, ele sabe o que está acontecendo. Por que aos 7 isso é mais tranquilo? Porque aos 7 ele já teve algumas perdas e ele sabe que ele se reconstitui depois de uma perda. E aos 6 anos não. Ele está com esse impacto do que é a perda e ainda não conseguiu dar conta de que a vida continua apesar de. Então é um momento mais difícil, tá? Então interessante. É muito interessante. Então se você pensar... Então uma criança pequena talvez não sinta tanto a separação dos pais, uma criança de 2 anos, 3 anos, talvez não sinta tanto, ou talvez não tenha real noção do que realmente está acontecendo. Do que uma Isso vai variar, Teru, de criança para criança, vai variar também da tensão presente nessa separação, porque isso pode ser conversado e de uma forma mais tranquila. Se os pais estiverem muito tensos, essa criança vai ficar tensa, mas é um período mais tranquilo, eu diria assim, tá? Então, se nós pensarmos aí, a criança de 1 ano, ela tem características próprias e como lidar, de 2 anos, de 3, de 4. A criança de 4, ela é muito engraçada. Ela
ela não gosta que você ensine nada. Ela é até assim um pouco arrogante. Então, é um Deixa período... que eu faço, eu sei fazer sozinha. Então não é um período para você ficar fazendo por ela, é um período para você deixar mais que ela se vire um pouco mais e você ficar, tá? Então, tem alguns livros muito legais, por exemplo, assim, ó, de 0 a 5 anos, de 6 a 10 anos, tá? Vocês podem procurar e vocês vão encontrar. E você pode ler exatamente a fase em que seu filho está. E aí, estudar isso, como que essa criança está se comportando, como que ela está recebendo tudo neste momento. Porque aí a gente lida com a criança de forma mais assertiva. Com certeza. Certo? Mais uma vez, um sucesso, Sandra. Você cuidou da nossa vida. Tá ótimo. E você que quer conversar com a gente aqui no quadro Sua Vida, é só mandar o seu tweet, é só mandar uma mensagem pra gente no Facebook ou entrar no nosso blog e deixar lá o seu e-mail. A Sandra vai conversar sobre a sua vida. Tá joia. Obrigado, Sandra. Joia. Valeu, Beijo. Sandra. Ok. Agora nós vamos para a culinária saber os ingredientes da nossa feijoada vegetariana. Você tem uma receita? Acha que a sua receita é melhor do que a que o Dirceu vai apresentar aqui pra gente? Então, manda pra gente, vamos ver o desafio. Vamos conhecer então aí, né, Teru, os ingredientes da feijoada do Dirceu. Bom, Dirceu, antes de começar a cocção aqui de toda essa feijoada, só queria tirar uma dúvida. O feijão preto é mais duro ou não que os outros? Ele é mais duro que os outros. Então é bom deixar de molho. Ele tem que ficar de molho pelo menos de um dia para o outro. Bom, essas e outras dicas a gente vai passando aqui durante a cocção. Eu quero apresentar para vocês agora os ingredientes que nós vamos usar na feijoada vegetariana. Cheirosíssima, hein, Wagner? Cheirosíssima, não vejo a hora, como sempre, como todo programa. Vamos lá. Meio quilo de feijão preto. O Ricardo está mostrando para você aí. Meio quilo de feijão preto. Uma lata de salsicha vegetal. Essa salsicha vegetal é encontrada em todos os supermercados do Brasil, da Superbom. Fácil de encontrar. Também vamos precisar de uma lata de bife vegetal, também da Superbom, encontrada em todos os supermercados do Brasil. Você encontra com as latinhas iguais, inclusive, a da salsicha e a da carne vegetal. Também vamos precisar de uma xícara de PVT graúdo, ou a proteína de soja texturizada. Essa aqui, olha, ela é durinha. E aí ela vai ter que ficar de molho, depois o Dirceu vai ensinar pra gente como faz. Mas a gente compra ela no saquinho assim, grandinha. Tá. Tem aqui, opcional, 50 gramas de tofu defumado, para substituir o gostinho defumado, de uma ricota defumada, alguma coisa assim, né? Uma xícara de palmito, tá aí cortado. Aí a gente vai precisar dos temperos, né? Alho, cebola, louro, ele tá usando aqui algumas folhas. Sal e azeite. Tudo a gosto, né, Dirceu? Tudo a gosto. Bom, parece ser simples, mas tem gente que não consegue fazer feijoada. Porque fica aquela coisa da carne com feijão, uma mistura que não deu muito certo. Vamos mostrar de novo a nossa, porque a nossa tá muito bem. Os pedaços da carne, olha, tá super bem. Tá inteirinho aqui ainda, olha, Wagner. Ó, essa aqui, quer ver, Teru? Impressa só um minutinho aqui. Essa carne aqui, olha, que parece aquela carne de panela da sua avó, deliciosa, que vai pra feijoada, é aquela durinha, a proteína de soja texturizada que a gente estava falando pra você ali. Então é muito legal, uma opção muito saborosa. Saborosa um prato mesmo. único, é um prato fácil, né, Dirceu? Porque não é um Muito prato fácil. que a gente tem que ficar fazendo milhões de coisas pra acompanhar, né? Verdade. Essa olha, receita você aprendeu aqui ou você já sabia fazer? Aprendi aqui. Entre Legal, né? outras, né? Por falar em culinária, a gente sempre mostra pra você aqui os livros de receita, delícias para o café da manhã, delícias para o almoço e delícias para sobremesa, é isso? 30 cardápios. Almoço e jantar, café da manhã e depois tem esse aqui de cardápios. É o livro da professora Elisa Biasi. Muitas das receitas que você acompanha aqui no nosso programa foram desenvolvidas pela professora Elisa Biasi e elas estão aqui na clínica. A gente já ensinou várias e tem muitas outras nesse livro. São receitas imperdíveis, né, Teru? Maravilhosas, eu sou suspeita. Você que quiser adquirir esses livros, pode entrar no nosso blog, lá tem todos os passos. Bom, todo o programa Vida e Saúde, na verdade, ele é desenvolvido baseado em conceitos e princípios que a gente também encontra nos livros Ciência do Bom Viver, Conselhos sobre Saúde, Conselhos sobre Regime Alimentar. E aí tá passando também o endereço onde você encontra essas fontes aqui que a gente tira para fazer o conteúdo do nosso programa. É verdade. A gente vai para o intervalinho rápido. Antes da gente aprender a fazer essa feijoada, a gente vai falar sobre os bichinhos que você tem aí na sua casa.
várias técnicas para higienização dos animais. A gente volta daqui a pouquinho com Vida e Saúde. A gente está de volta, o Vida e Saúde está de volta e nós estamos com os nossos amigos aqui, olha, a Belinha. E a Nina está aqui comigo também. Daqui a pouquinho a gente vai conversar um pouquinho sobre os cuidados com os animais de estimação. Mas olha, a gente está aqui então com a Nina, com a Belinha e a gente está com o médico veterinário, o Dr. Henry. Muito obrigado pela sua presença, viu, doutor? Imagina, obrigado vocês por abrirem um espaço aí pra gente também. Isso aqui é inédito aqui no Vida e Saúde, né? A gente sempre fala da saúde dos humanos, hoje a gente está falando um pouquinho da saúde dos animais, porque está muito relacionado, né, Teru? A gente tem visto cada vez mais as pessoas têm os bichinhos morando dentro de casa, literalmente fazem parte da família. Sem dúvida. Agora, doutor, é muito bonitinho ver a Belinha aqui, né? Arrumadinha, no meu colo, arrumadinha, cheia de lacinhos. Agora, existem muitos cuidados que precisam ser feitos, né? Sem dúvida. Hoje, os cuidados que a gente tem que ter como médico veterinário são relacionados mesmo à saúde da família. Porque cuidar bem do seu animalzinho também significa trazer bem-estar para dentro da sua casa, né? Já que esses animaizinhos hoje ocupam lugares dentro das nossas casas, né? Então, os cuidados vão desde da simples vacinação, que é um tratamento profilático, né? Na verdade, a vacinação serve para a gente prevenir doenças, né? Também temos o quê? A gente pode falar sobre a vermifugação, né? Sabe, doutor, eu queria até começar assim, antes desse processo. De repente eu não tenho um animal em casa, mas quero ter um. Então eu preciso pensar que tipo de casa eu tenho, o espaço que eu tenho e que tipo de animal, né? Que tipo de preparos eu preciso fazer para receber um animalzinho? Aí tem toda uma assessoria que você pode procurar, né, de um profissional para te recomendar o que a gente pode selecionar hoje por raças que seriam mais adequadas conforme o perfil daquela família. Tá. De repente é só um casal recém-casado, ou um casal com um filho, um casal com mais filhos, que ocupam um apartamento ou uma casa maior. Então, cada família hoje ocupa eles têm características diferentes, né? E as raças se adequam a cada perfil de estilo de vida hoje, né? Tá, então assim, essas duas raças que a gente tem aqui no colo, a gente tem um Poodle e a gente tem um Yorkshire. Sim. São ideais para quem mora em apartamento, por exemplo? Sim, eles vivem muito bem em ambientes pequenos. Apesar do pelo longo? Sim, e é engraçado isso, né? Tem gente que pensa que o pelo longo está relacionado à maior queda de pelos, né? E não é uma verdade. Não é uma verdade. Se você tivesse, por exemplo, vamos pensar numa raça pequena, um bulldog, um fox paulistinha, um bulldog inglês, um bulldog francês, são raças pequenas também, pelo curto. O pelo curto ele cai mais do que o pelo comprido. Agora, na sua opinião, o que é melhor ter para quem... Hoje muita gente mora em apartamento, talvez esse seja o seu caso. O que é melhor ter dentro de casa, um macho ou uma fêmea? Olha, isso é mais relacionado ao gosto, tá? É mais relacionado ao gosto da pessoa. Não existe melhor ou pior. Depende da empatia que você vai ter com o animal, né? Tem pessoas que não gostam de machos, por exemplo, filhotinhos machinhos. Por quê? Porque a partir de uma certa idade, isso geralmente ocorre entre um ano e meio de idade, os hormônios eles começam a entrar em atividade, né? Os hormônios masculinos, a testosterona produzida pelos testículos, começa a se tornar atuante no organismo. E aí o machinho adquire aquele péssimo hábito, né, de levantar a perninha e demarcar território. Ele acha que ele é o dono daquele lugar, né? Então ele quer mostrar que ali tem o cheiro dele. Já não é o que acontece com as fêmeas, né? São bem mais tranquilas. Isso, justamente. Isso não acontece com a fêmea. Mas isso é assim, para muitas pessoas isso não quer dizer muito problema. Até porque hoje a gente tem alguns tipos de intervenções que a gente consegue
amenizar um pouquinho esse ímpeto do macho de levantar a perninha. É claro que assim, se ele já é um animal adulto, com mais idade, que já adquiriu esse hábito, dificilmente a gente consegue mudar isso. Agora, e o banho, doutor? Eu posso dar o banho em casa ou eu tenho que levar numa casa especializada? É aconselhável procurar um profissional especializado. E a partir de quanto tempo que a gente pode dar esse banho, doutor? Deixa eu só falar um pouquinho sobre o que o Wagner me perguntou, eu já entro nisso aí. Que isso aí é um detalhe muito importante, viu, Teru? É assim, o porquê é aconselhável um profissional? Porque existe toda uma técnica para se dar o banho, né? Tem que se tomar cuidado com os ouvidos, porque se você enche o animalzinho, o ouvidinho do animal com água, você pode predispor a desenvolver uma otite, por exemplo. Né? São pequenos cuidados que o leigo não tem todo aquele cuidado, justamente por falta de informação. Né? Muitas vezes ele tem muita boa vontade. Não pode dar banho em casa? Não estou falando isso. Pode dar o banho em casa. Como é que a gente pode aconselhar o proprietário a dar banho em casa? Por partes. Você dá banho no animalzinho do pescoço para baixo e deixa a cabecinha por último. Porque quando for lavar a cabecinha, você coloca algodãozinho no ouvido, lava a cabecinha, higieniza ali tudo direitinho, tira os algodões e faz a secagem. Agora, com relação ao que você tinha me perguntado, é assim... Desculpa, eu esqueci. A partir de que idade a gente pode dar banho? Porque tem filhotinho pequenininho que às vezes chega em casa, a pessoa já quer dar banho. Que idade o filhotinho pode tomar banho? Vamos lá. Quando um bebezinho nasce, um bebezinho humano, qual é o procedimento? Acabou de tirar da barriga da mãe, o médico pega pelo pezinho, dá um tapinha na bundinha e banho. Com o cãozinho é a mesma coisa. Então não precisa esperar. Não tem o porquê. E é verdade que quando eles estão doentinhos, se a gente der banho, isso diminui a resistência, a imunidade dele? Olha, não tem muita relação. Sei. Tá? Dependendo da patologia, é até melhor você, sei lá, esperar um pouquinho. Tá. Agora, que produtos que a gente usa? Tem gente que usa produto de humano, shampoo, sabonete para dar banho no cachorro. Aí já é preciso usar um produto que é específico para animais. Por quê? O pH da pele deles é diferente. A gente tem que ter alguns cuidados, porque assim, tem gente que... não, olha, eu usei esse shampoo aqui. Às vezes, os shampoos que nós usamos, ele é mais... Tem o pH diferente, né? O pH é diferente. Eu vou deixar ela pra fugir, Wagner. Às vezes ele tira o óleo da pele do animal, né? Resseca. Pois é. Assim como a nossa pele, a pele deles também possui bactérias e fungos que são benéficos, que vivem em relação simbiótica com a gente. Os produtos específicos para animais, isso é importante. É melhor. Tá legal. Vamos falar sobre tosa, doutor. Algumas raças, elas precisam ser tosadas, né? Sim. De quanto em quanto tempo, por quê? A importância é assim, a importância é mais estética, tá? O pelo do animal, ele tem uma função fisiológica e muitíssimo importante que por muitas vezes a gente nem ouviu falar, né? O pelo, ele tem uma função térmica no corpo. Mas como assim uma função térmica? E nesse calorão, como é que faz? Eles não passam calor? Eles não têm glândulas sudoríparas na pele. Não é igual a gente. Não é igual a gente. Então eles não transpiram pela pele. Eles fazem troca de calor através da respiração, através de correntes de convecção. E tem uma característica fisiológica que é muitíssimo importante, é que quando está muito calor e eles estão esbaforidos, eles eriçam o pelo e o vento que passa, o ar que passa entre a pele e o pelo faz uma troca térmica. Interessante. A gente falou tanto sobre os cachorrinhos, a gente não falou sobre os gatinhos, né, doutor? Pois é, né? Os gatinhos, eles são... Diferentemente do que muitas pessoas acham, é assim... Olha, eu vou deixar a Belinha ir lá com a doninha dela, porque ela tá desesperada. Vai lá, Belinha. E ela vai rápido.
diferentemente do que muitas pessoas acham, o gatinho ele não é um cachorro pequeno. Né? Ele tem um comportamento completamente diferente, são dóceis, são amorosos, eles interagem com a gente também, né? Mas não é que nem um cachorro. Eles têm uma personalidade um pouco mais independente, né? Sim, é um felino, né? O felino ele tem algumas características um pouco diferentes. Eles são mais independentes, né? Mas o esquema da vacina, o esquema do banho permanecem os mesmos? Sim. Deve se dar banho em gato? Deve. Com cuidado também, por causa das unhas, por causa do gato é mais... A gente fala, com cuidado gato... por causa da gente, né? Pois é. Aí o gatinho é bacana procurar um profissional. Por quê? Porque antes de dar o banho nele, ele vai lá, faz um carinho, vai conversar com o animal, vai cortar as unhas. Porque quando se vai mexer com o felino, até pra gente, até pra nós veterinários, quando a gente vai manipular o animal, por muitas vezes ele está com dor, ele está estressado de estar fora do ambiente dele. Então o animal estressado, ele ataca. Bom, eu acho que a gente tem muita conversa ainda, quem sabe a gente pode marcar uma próxima oportunidade, mas por enquanto eu agradeço a sua presença aqui com a gente, Dr. Henry, que é veterinário e deu dicas aqui sobre os cuidados dos animais. Obrigada, doutor. Imagina. E olha, só lembrando, encerrando aqui, né, doutor Henry, que você que tem um animalzinho em casa, procure um médico veterinário da sua confiança, porque vai ter uma série de vacinas que você vai ter que dar durante o ano, vai ter que vermifugar a cada 6 meses, né? Então você tem que procurar o profissional porque ele vai fazer o acompanhamento do seu animal e vai deixar ele com saúde, não é isso? Sem dúvida, a gente está aqui para promover a saúde do seu animalzinho e automaticamente da sua família. Legal, obrigado, doutor. Imagina. Wagner, eu Momento acho que feijoada? Antes da feijoada, eu quero agradecer os nossos telespectadores. Tem muita gente falando com a gente o tempo inteiro. Poxa, que é importante. Eu tava com fome, mas eu vou esperar um pouquinho mais para poder mandar uns abraços aqui, viu? Quero agradecer a sua companhia, suas orações por nós aqui, os seus elogios, suas sugestões e até as críticas que ajudam a gente a melhorar o programa Vida e Saúde. Wagner, você tem os nomes aí? Eu tenho. Olha, quero mandar um grande abraço pro Michael Gabriel, um abraço porque você está sempre interagindo com a gente aqui nas redes sociais, a Emily Teles, a Caroline Lima. Vou falar todos? Não, deixa eu falar também. Quero mandar um beijo, um abraço para Raquel Cursino, para Meire Campos, obrigada por acompanhar a gente, por suas mensagens. E a Agatha Mello também, um super beijo. E você que tem dúvidas, que quer conversar com a gente, comigo, com o Wagner, com os nossos especialistas aqui de plantão, mandar sua receita, olha, tá aparecendo os endereços aí, Twitter, blog, manda sua carta, qualquer coisa, mas fala com a gente, é um prazer ter você. É isso mesmo. E olha, mande suas dúvidas, a gente quer conversar com você, a gente quer resolver todas as suas questões que a gente puder ajudar com os nossos consultores aqui no Vida e Saúde. Momento agora feijoada? Sim, vamos lá, Wagner. A gente está acabando o nosso tempo, mas a gente quer dizer para você que no próximo bloco a gente vai ensinar a fazer essa feijoada aqui que o Dirceu trouxe pra gente. E tem muito mais coisas. A gente vai continuar, inclusive, né, Teru? Falando sobre a saúde dos animais, o Dr. Ricardo vai falar sobre nutrição animal hoje. E você vai acompanhar o preparo dessa feijoada. Finalmente nós vamos provar. Você aí de casa vai ficando com água na boca e vai se preparando para anotar os ingredientes novamente. O Vida e Saúde vai dar um tempo e volta já com essa feijoada maravilhosa. Até lá! Olha, não muda de canal não, é o Vida e Saúde mesmo, você tá vendo uma feijoada, só que essa feijoada é diferente, uma feijoada vegetariana, que daqui a pouquinho a gente vai ensinar todos os passos pra você, bem com calma aqui, né, Dirceu? Pra todo mundo conseguir aprender, conseguir fazer em casa. Agora a Teru tá lá com o Dr. Ricardo, também já tô indo pra lá, pra falar sobre nutrição. Agora, Teru, é uma nutrição meio diferente, né? O Dr. Ricardo estava aqui brincando agora comigo que não vai ser o momento da nutrição, não. É o momento do nutricão, né, Dr. Ricardo? Hoje nós vamos ter a oportunidade de conversar um pouco a respeito da alimentação de cães e gatos. E só explicando, né, Teru, que não é porque o Dr. Ricardo é nutricionista que ele vai conversar com a gente aqui sobre a nutrição dos animais. É porque o Dr. Ricardo, além da faculdade de nutrição, ele também é zootecnista. Zootecnista. Eu me formei em zootecnia pela Universidade Estadual de Maringá no ano de 2001.
Fiz 1 ano de mestrado e sou especialista em carne. Então, trabalhei bastante também nessa área de especialista em carne para falar que não é para comer carne. Eu acho que depois de tanto estudar, eu virei vegetariano. É isso aí, tá bom. Mas ainda bem que ele é inteligente, né? Ótimo. Doutor Ricardo, mas então, saúde dos animais. Vamos falar sobre a alimentação desses animais. É interessante você olhar que os animais hoje já estão começando a apresentar as mesmas doenças que os seus donos. A gente teve a oportunidade de ver aqui um médico veterinário falando a respeito de escolha de raças, né? Mas nós temos muitas vezes o comportamento do animal, não só o comportamento dele dentro de casa, mas também a questão física deles, muito parecida com a do dono. Então nós temos hoje cães obesos, nós temos muito cães que têm excessiva quantidade de cáries, nós temos cães aí que estão com pressão elevada por causa da obesidade, diabetes. Cães diabéticos. E aí nós temos rações específicas para determinadas doenças e também para determinados estágios da vida do animal. Ótimo, bom, a gente então... Mas são boas essas rações? Sim, são boas as rações. E as rações elas vêm de acordo com a necessidade. Você tem uma ração, por exemplo, que você vai trabalhar para cães até com menos de 1 ano, que aí seriam para filhotes. Então, para filhotes, como o cão está em processo ainda de desenvolvimento, o crescimento dele é muito rápido nesse período, então a quantidade de proteína dessa ração deve ser uma quantidade mais elevada do que na idade adulta. Eu acho o máximo, porque as rações elas são muito assim, específicas. A gente tem uma gatinha em casa, então a gente compra lá ração para gatas castradas até 8 anos de idade. Isso, a parte de estudo do animal, ela é muito mais avançada do que a questão humana. Tem aquela questão também de quando você faz uma pesquisa, se morre um animal, você tem todos os problemas lá da questão legal, né, do maltrato dos animais, mas é muito diferente você fazer com um ser humano. Então, quer dizer, você tem uma disponibilidade muito maior de animais para serem pesquisados, né? Uma coisa que me fez muito refletir com relação a parar de comer carne também era o maltrato com os animais da fazenda pela questão de você ter que fazer muitas pesquisas, né? Me recordo de uma pesquisa que nós tínhamos 11 carneiros para ser operados. Dos 11, 9 morreram. Sobrou 2 carneiros para poder fazer o experimento. Então não tem condições de fazer isso com o ser humano. Então, por isso, essa especificação tão grande das rações animais. Agora, dá a impressão, eu sou publicitária, né? Então dá a impressão de que a indústria, ela acaba fantasiando muitas vezes essas definições das rações. Porque a gente vê tanta enganação por aí, doutor Ricardo, que eu já cheguei a duvidar. Eu tenho um Fox Paulistinha e eu já cheguei a comprar uma ração. Eu compro uma ração que é para cães ativos, cães que têm mais atividade física. É verdade mesmo, doutor Ricardo? É verdade. Eles trabalham com quantidades de minerais que são cofatores enzimáticos, né, para que melhore então a produção energética desses animais que são muito ativos. Você tem, por exemplo, para animais, quando são filhotes, ali a gente falou quantidades maiores de proteína. Você entra com minerais como cálcio e ferro, que são importantes para esses animais, principalmente o cálcio na idade de filhote para a construção dos ossos e dentes saudáveis. Então, realmente, as rações animais são confiáveis. Você precisa selecionar, na verdade, uma ração também de uma boa procedência, né? Existem no Brasil hoje várias marcas já que trabalham com ração e com várias especificações. É difícil você confiar também em qualquer ração, né? Eu trabalhei uma época com ração de cães e gatos. Antes de fazer nutrição, a gente teve que fazer uma pesquisa muito grande. Tinha um parente que estava montando uma fábrica para ração de cães e gatos. Então, trabalhei muito com essa questão. E a gente percebe que tem muita gente que joga produtos no mercado também, mas que não corresponde quando você olha o valor nutricional com aquilo que é oferecido realmente para o cão. Uma coisa que eu acho que tem diminuído bastante é aquela questão das pessoas que jogam sobra alimento à mesa, aí dão para os cachorros. Eu ia perguntar exatamente isso, Wagner. Sintonia. Porque eu acho que as pessoas estão comprando mais ração e dando mais esse alimento. Agora, sempre tem aquelas pessoas que ficam com dó do cachorrinho. Ah, tadinho, ele tá olhando aqui esse pedaço de bifinho, vou dar para ele. Ah, ele tá olhando esse pedaço de pizza, vou dar para ele. Tá olhando esse chocolate, vou dar para ele. Isso faz mal pro cachorro, não faz? Ou pro gato, ou qualquer que seja o animal? Qualquer pet, ele tem as suas especificações. E quando você acaba dando restos de alimentos que você ingeriu para esses animais, não é o favorável. Por quê? Você acaba oferecendo muito carboidrato. Geralmente a nossa refeição é 55% do ser humano carboidrato. Do animal é muito menos. A maior parte da alimentação dele vem da proteína e da gordura, que aí dentro da zootecnia a gente chama de extrato etéreo, né? Que é a quantidade de gordura que você tem, que vai produzir ali 9 calorias por grama. Então, a quantidade de proteína e gordura é alta, carboidrato é baixo. Se eu começo a dar pãozinho para esse cachorro, eu não escovo o dente.
Você não passa fio dental no cachorro, então aquele resíduo de carboidrato que fica nos dentes começa a favorecer a formação de placa e também de cárie dos animais. Você pode modificar até a composição de bactérias intestinais desse animal. Quando você olha, por exemplo, uma ração, hoje eles trabalham basicamente com 2 tipos de fibra para poder melhorar o funcionamento intestinal dos animais, que são os prebióticos, né? Você tem o FOS, que são os frutos oligosacarídeos, bonito nome, né? E é melhor do que a fisetina, esse para decorar, né? Não sei repetir, mas achei lindo. Tá tudo bem. Fruto oligosacarídeo é um tipo de fibra que a gente encontra muito na chicória e todas as verduras que fazem parte dessa família, né? Eles melhoram a composição de bactérias intestinais do animal. Então diminui aquela questão flatulência, melhora a digestão do animal, melhora a captação de nutrientes em nível intestinal. Trabalha muito também com a fibra da própria beterraba. Então a beterraba entra muito na composição. Mas é muito bem calculado, muito bem distribuída a quantidade de carboidrato para não favorecer esses problemas quando se trabalha com o resto de alimentos da nossa refeição. Agora, doutor Ricardo, eu conheço muita gente vegetariana e tenho contato com minha família. E os pets dessas pessoas normalmente gostam muito de comer frutas, verduras, até cebola. Eu tinha uma amiga que o cachorro dela comia cebola crua. Agora, esses alimentos que são bons pra gente, são nocivos para os animais? Olha, a gente percebe pela dentição desse animal de que ele é um animal carnívoro. Ele não foi hoje, né, nessa constituição pós-pecado, porque quando a gente olha na Bíblia, lá em Gênesis 1:30, os animais também eram vegetarianos. Depois do pecado, os animais se tornam então predadores, carnívoros. Na constituição de hoje, a dentição desses animais não tem condições de fazer a mastigação e a trituração desses alimentos. Então eles podem estar ingerindo pedaços muito grandes desses alimentos e aí podem dificultar o processo de digestão e absorção de nutrientes intestinais. Você percebe que o trato gastrointestinal de um animal, desses pets, é totalmente diferente do nosso. Ele tem o trato gastrointestinal curto, a quantidade de intestino dele é muito curta. O nosso é longo. Então, quer dizer, o nosso tem espaço para que esses alimentos que não foram bem mastigados ou até que foram bem mastigados tenham processo de fermentação normal. Eles não. Então, eles podem sofrer muito com cólica quando você começa a adotar esse tipo de prática. E eles têm muita produção de ácido e basicamente a alimentação dele em torno de 30%, se for filhote, é proteína. E se for um cão adulto, em torno de 23 a 25, dependendo do porte dele. Então, animais, só aquela comida própria para eles que a gente compra lá no mercado. Isso é o ideal, senão você pode expor o seu cãozinho a passar por alguns problemas que depois vai ter todo um gasto com o veterinário e também a questão do sofrimento que você acaba propondo para o animal, né? Sem ter essa necessidade. Legal. Muito obrigado, viu, doutor Ricardo? Foi um prazer, me senti em casa falando novamente de animais. Relembrou o passado. Valeu pelas dicas, viu? Bom, a gente, como não come ração, a gente vai ali porque tem agora uma feijoada pra gente bem especial que o Dirceu veio aqui pra fazer. Embora tem muita gente que chame essa textura aqui de soja de ração, bonzo, né? Bonzo. Mas não é, viu, gente? É outra coisa. Dirceu, vamos lá. Como é que a gente faz essa feijoada? É simples, né? É muito simples. Você deixou então o feijão de molho. Eu vou repetir rapidamente os ingredientes, a gente tem tempo, né, gente? Olha, meio quilo de feijão preto você vai deixar de molho da noite pro dia. Isso, o ideal é isso mesmo. Da noite pro dia. Então, meio quilo de feijão preto, uma lata de salsicha vegetal, a gente usa aqui da Super Bom, uma lata de bife vegetal, também da Super Bom, você encontra facilmente em todos os supermercados do Brasil. Uma xícara de proteína vegetal texturizada, proteína de soja, tá aqui, essa sequinha. 50 gramas de tofu defumado, opcional, né? A gente não vai usar aqui, mas você pode conseguir. Uma xícara de palmito picado, alho, cebola, azeite, louro, sal, cheiro verde, quem gosta de coentro. Vários bons temperos. Isso, é então, velha criatividade. Então vamos lá, Dirceu, mão na massa. Então, a gente vai colocar o feijão. Depois do feijão... Mas quanto de feijão e quanto de água? Meio quilo de feijão. Ele já deixado de molho, de né? Molho. Inchadinho, tá. Isso. E de água? Vai dormir. A água, você vai ver, depois que você colocar esses ingredientes e o feijão, tem que ficar a água pelo menos uns 4, 5 dedos acima do feijão e dos ingredientes também. Entendi. Tá legal. Então vamos lá. Você cozinha tudo junto. Esse prato aqui eu tô achando junto. Ótimo, muito né? fácil, Então vamos acrescentar, Dirceu, salsicha. A salsicha.
A gente está ao ar livre aqui na Clínica Adventista Vida Natural. Tem os mosquitinhos querendo experimentar, sentir o cheirinho da feijoada aqui, mas é nossa. Mas a gente não deixa. Esse é o bife vegetal. O bife vegetal. Bem grosseiramente picado para depois você ter esse resultado aqui. Vou mostrar e como eu vou ter bastante água, eu não preciso hidratar o PVT antes, então? É importante que não hidrate, porque ele vai cozinhar junto com o feijão e ele pega a cor do feijão. Se você hidratar por isso que ele tá antes... tão pretinho assim. Isso, aí dá aquela aparência. Tá, então posso colocar aqui? Pode. Você vai colocar tudo junto aí ou Isso, você tem agora depois de não, seu? é só este aqui agora. Tá. Aí depois cozinhá-lo, né, por meia hora. Meia hora na pressão. Meia hora. É isso quando... E se eu, de repente, não deu tempo de deixar o feijão de molho, não me planejei, dá pra tentar fazer com o feijão in natura? Não, o feijão preto mesmo, mas sem ser deixar ele de molho. Na verdade não é feijão branco, né? Feijão carioca. O feijão branco ainda é outro. É, o feijão branco é outro. Não, mas dá pra fazer com feijão preto mesmo, sem deixar ele de molho, se alguma coisa, se não tem como você deixar ele de um dia pro outro, esqueci, é ideal que pelo menos você deixe uma meia hora, uma água hora. Quente. Isso, só para ele não ficar muito duro, porque esse feijão, ele não vai ficar com uma aparência muito boa se ele não tiver aquela hidratação. Então quanto tempo aqui, Dirceu, de panela de pressão? Meia hora. Meia hora. Depois que terminei... Depois aí a gente vai fazer o fundinho, né, que a gente fala de alho, cebola, azeite, o louro, o cheiro verde. Bom, então acho que a gente pode, como a televisão é mágica, a gente não precisa esperar essa meia hora. Tá pronto aqui essa meia hora da panela de pressão, posso tirar aqui, Vamos fazer esse fundinho então, Dirceu. E eu acho que hoje a gente merece experimentar com mais calma, né, Wagner? Eu acho. Então vou te ajudando. Azeite. Isso, agora a gente pode pôr o azeite. Você já fez algum tipo de feijoada em casa, Wagner? Já, a gente faz sempre lá em casa. O alho. O que você faz de diferente na sua? Na minha, o segredo é o coentro. Lá em casa a gente adora um coentro, Eu pulo coentro, gente. Me desculpem os amantes de coentro. Bom, em casa meu marido ele faz questão também do coentro. Mas eu separo o meu, Wagner. Agora a gente pode colocar já a nossa feijoada que tá... eu coloco aqui? Tá pronta já. Ele não deixa fritando muito não, Wagner. Mas eu posso pôr, porque essa aqui não tá pronta, né? Pode pôr. Posso pôr? Pode. Dirceu, você não me conhece muito, você tá começando agora aqui no Vídeo Saúde, mas eu tenho o costume de ser um pouquinho desastrado, sabe? Então vamos ficar um pouco mais distante. Olha como ele é... Olha lá, Wagner, tá lavando toda a mesa, gente. Mostra, mostra, mostra. Ele falou Dirceu, um pouquinho, né? Dirceu, será que você pode continuar o trabalho pra mim? Porque não deu certo, não. Eu acho melhor deixar com quem já tem mais prática, assim, sabe? Vamos falar do acompanhamento da feijoada? Com o que a gente pode servir? Por que com ele foi tão fácil? Tá vendo, gente? Uma prática, experiência. Também a gente tá colocando aqui um prato que ainda não está terminado. A gente está mostrando aqui como você deve fazer depois de cozido, Aí né? neste momento, o palmito. Que a gente acrescenta o palmito. Se colocar o palmito antes junto com a panela de pressão, acho que derrete. Muito antes ele vai derreter. E a gente coloca a nossa folhinha de louro. O cheirinho tá subindo. Né? O sal a gosto. Com o que a gente pode comer essa feijoada, Dirceu? Ela pode acompanhar uma farofa de cenoura. Ela pode acompanhar arroz integral, a couve refogadinha, como se fosse a feijoada mesmo. Como se fosse a outra mesmo. Aí o cheiro verde pode ficar mais pro final, um pouquinho. Aqui agora, até ela dar aquela engrossada no caldo, né? Acho que mais uns 15 minutos, pelo menos. Tá bom. Fogo baixo. Fogo baixo, pra não queimar. Fogo baixo, isso. Eu acho que a gente já pode servir, né? Vamos lá, então. Bom, hoje a gente vai experimentar só com arroz integral e o bom da feijoada é que, se você não quiser preparar a farofa, não quiser se dar o trabalho de preparar a couve refogada,
só a feijoada e um arrozinho e uma salada já tá completo, né, Dirceu? Já tá completo já. Olha como é que fica uma cor bonita. Põe palmito, deixa bem bonita essa feijoada, Dirceu. Tá preocupada, né, Teru? Ah, eu acho que a gente come com os olhos primeiro, Com né? certeza. E aí eu vou decorar ainda com um verdinho aqui, olha. Vou esperar meu amigo Wagner. Dirceu fez um prato realmente digno de chefe, né? Olha que bonitinho, pequenininho. Muito bonito. Tudo isso, receita da Clínica Adventista Vida Natural, esse lugar que recebe a gente aqui com tanto amor e carinho. Entra no blog, entra no site da clínica, lá tem receitas também, além dessa, você aprende outras receitas. E eu tenho encontrado com muita gente que tem feito essas receitas e tem dado muito certo, viu, Wagner? Com certeza, eu sou uma delas. Vamos provar, vamos provar. Eu vou provar primeiro que a Teru, vou provar primeiro. Eu quero essa salsicha aqui. Já tá meio fria, né, Wagner? A gente ficou falando. Não? Olha, tá boa ainda? Mas pra mim tá perfeito, viu, Teru? No ponto. O que vale aqui, gente, é o seguinte. A textura tá muito importante. E o tempero, né? Muito gostosa. Olha só que delícia. Se você gosta daquele gostinho defumado, você coloca um tofu defumado. Fica excelente, gente. Também olha. tem para comprar nas casas orientais. A gente acha tofu defumado e é bem como fácil. Você falou mesmo. A gente não fica sentindo a falta do gosto da carne se a gente, né, tem esse sabor já todo especial desse temperinho aqui. Verdade. Olha, gente, que garfada especial aqui, ó. Enquanto ele mostra, eu vou mostrar a minha quase que não também. dava tempo de mostrar. Vou oferecer para alguém hoje que tá aqui, que nunca tá aqui por muito perto. Deixa eu Pega pegar outro garfo. garfo, porque brigaram comigo esses dias, porque Você ofereceu o seu mesmo garfo, a gente ofereceu né? o mesmo garfo. Viu, Anne Bravo? Davizinho, tá é vendo? você Tô mesmo, pedindo não pra pode trocar não, o vem garfo. cá. Quero mostrar pro Davizinho e quero que ele experimente. Nosso assistente aqui de produção. Vem cá, fala pra mim o que você acha. Boa? Você gosta de comida vegetariana, Davi? Sincero, hein? Ah! Gostou? Tá aprovado, tá aprovado. Ainda bem que não é a Lívia, porque a Lívia não dá certo. É, a Lívia a gente não vai mais dar nada pra ela provar. Gente, o Vida e Saúde está acabando. Quero agradecer ao Dirceu, muito obrigada. Eu que agradeço. E quero agradecer a você que está aí com a gente, acompanhando e aprendendo juntos. A gente pode ser melhor, né, Wagner? Cada dia melhor. Aliás, a gente vai terminar o programa, a gente vai continuar comendo melhor também. Um grande abraço para você e até a semana que vem. Um abraço, até lá. Gostoso, né?